Olá a todos vocês, eu estou aqui hoje com uma figura ilustre que vem do sul do Brasil, Henrique Pagnoncelli. Gente, olha o tamanho da graduação desse homem, né? Ele é escritor, escreveu um livro maravilhoso que se chama Águas Passadas Movem Moinhos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Mas o Henrique, ele é diretor do Instituto de Parapsicologia Atlante, desde 1993, em Blumenau, Santa Catarina. Ele é professor, né? Também é graduado em filosofia, teologia, enfim, tem uma formação maravilhosa, inclusive de constelação familiar, trabalha com regressão e é parapsicólogo. E vai fazer um workshop aqui em São Paulo, agora no dia 17 e 18 de agosto, um workshop que ele vai dizer como vai ser, mas que tem esse tema: Águas Passadas Movem Moinhos. Então vamos começar a falar desses assuntos que interessam a todos. Sabe aquela síndrome do pânico, depressão, pessoas que têm medo de nadar, medo de dirigir, medo de se relacionar, distúrbios sexuais, distúrbios financeiros, né? Muita gente com dificuldade em ter prosperidade, em ter um relacionamento saudável, às vezes até em ter uma profissão ou um emprego que você fique feliz em trabalhar naquilo que você está trabalhando. Enfim, é um workshop muito profundo e por isso o Henrique vai aqui explicar. Então, bem-vindo, Henrique, tudo bom? Tudo bom. Vocês não param, você e a Sema, hein? Quero mandar um grande beijo aqui pra Sema, a esposa dele, que trabalham juntos. Gente, olha, eles têm um pique, eles não param, viajam o mundo inteiro, dão cursos por aí em todo lugar e vão dar o prazer desse workshop aqui em São Paulo, né, Henrique? Sim, em primeiro lugar é um prazer estar aqui novamente falando com você e com seus ouvintes e telespectadores. Eu costumo dizer, Simone, que o ser humano ele deseja viver bem, ser feliz, prosperar e não consegue. E na medida em que ele busca ser feliz e não consegue, ele vai procurar culpados. Ele vai me culpar, vai culpar você, vai culpar os pais, vai culpar a Deus. E o trabalho que nós desenvolvemos no nosso instituto, isso há mais de 25 anos já, é procurar entender como a mente funciona, como se estrutura a nossa personalidade desde o período de gestação até hoje. E ali a gente encontra muitas informações que se instalam no lado inconsciente como programas. E são esses programas que se transformam em crenças que nos condicionam. Uhum. Aí, ao escrever este livro, eu pensei o seguinte: normalmente as pessoas dizem águas passadas não movem o moinho, se referindo exatamente que o passado passou e não incomoda mais. E dentro do trabalho que eu venho exercendo, eu fui me dando conta que essas águas passadas, elas movem a nossa vida. E essas águas passadas a que me refiro são crenças adquiridas ao longo da nossa história, da nossa família, do nosso sistema familiar, que tem a ver com a nossa ancestralidade e também com outras existências. E essas informações estão aqui nos condicionando. E ali vai se descobrir que nós temos que olhar as causas daquilo que nos impedem de ir adiante. E não procurar culpados, ou se culpar, ou culpar alguém, ou culpar a Deus. Uhum. Então, a partir do momento que se tem essa informação, a partir desse trabalho desenvolvido pela parapsicologia, pela psicologia transpessoal e também dentro da constelação familiar, vai se perceber que existem causas. E estas causas, uma vez descobertas e ressignificadas, a pessoa se livra então dessas inseguranças, as mais diversas, a síndrome do pânico, dificuldades nas suas relações sociais, nas suas relações interpessoais e também no lado afetivo, né? No lado financeiro, material, porque sempre que existe uma desarmonia na nossa vida, normalmente o que se faz?
se procura fora. E na verdade as causas estão aqui. Então, a partir do momento que nós temos uma história que vem desde o período de gestação até hoje, então tem muita informação ali nos condicionando. E é isso que a gente vai tratar de aprofundar nesse nosso workshop, que vai ser no dia 17 e 18 de agosto. Vai ser um workshop bem vivencial, ou seja, as pessoas que participarem, elas não é um workshop teórico, né? Um workshop, óbvio que deve ter teoria, mas também bem vivencial para as pessoas compreenderem as questões delas e também irem saírem com uma solução. Exato. A questão é exatamente essa. Nós temos a parte teórica, que é uma fundamentação também científica necessária, e também algo vivencial, seja com o grupo todo ou também especificamente com alguma demonstração de regressão com a pessoa. Então alguém vai destacar alguma queixa e a partir dali então vamos agora acessar esse inconsciente onde estão lá os programas instalados. Eu costumo exatamente fazer essa analogia. Lá existe um programa, está instalado, e qualquer elemento externo, seja uma pessoa, seja uma cor, seja um perfume, seja uma cena que a gente vê num filme, aquilo funciona como um aplicativo que abre um portal e aí tem toda uma história para ser ressignificada. Sim. E normalmente esse aplicativo ou essa realidade que ela precisa ser acessada tem a ver com estímulos que são do dia a dia. Esses estímulos podem ser uma história, como eu falei, pode ser uma experiência vivida com outras pessoas e a partir dali surgiu esse conteúdo. O que eu faço com esse conteúdo? Esse é o detalhe importante nesse workshop. O que eu faço com os conteúdos que eu acesso no dia a dia ou no trabalho terapêutico? O que eu faço com esse conteúdo quando ele emergiu? Esse precisa ser ressignificado, passado a limpo. Então, todo o passado, na regressão, esse fato acessado ele é passado a limpo. As coisas são colocadas no seu devido lugar, como também se aborda isso na constelação familiar. E é bonito quando você fala, né, águas passadas movem moinhos, né? Então, aquilo que passou com a gente nos moveu para sermos uma pessoa melhor. Só que se a pessoa realmente fica nesse estado de vítima, né? Por exemplo, um abuso sexual, que é algo muito sério, né? Mas se a pessoa ela não se dá a chance de olhar para esse aspecto, olhar para o que aconteceu e fazer isso, torná-la uma pessoa melhor, realmente a vida não vale a pena, né? Eu acho que uma questão importante quando ocorre algo desagradável, traumático, seja lá um abuso sexual, seja lá um acidente, algo parecido, a pergunta que se deve fazer sempre é esta: por que eu estou atraindo esse tipo de situação? E aí entra essa questão importante que a gente faz questão de mencionar, que os semelhantes se atraem. Quer dizer, o que há em mim que permite que essa frequência faça eu atrair isso? Seja lá um abuso, seja lá um acidente, seja lá uma falência, seja um desentendimento nas relações. E a partir do momento que eu consigo olhar para isso, é possível então encontrar a origem que está em mim. Porque nessa hora eu entro em frequência com essa situação onde ela se reproduz. Eu posso então viver uma situação hoje, essa questão ela vai se repetir, enquanto não mudar esse padrão mental, essa crença limitante, tudo isso vai sendo repetido. Sim. Aí quando as pessoas olham para essa realidade, vão dizer: puxa vida, mas essa pessoa é uma pessoa azarada. Aquela pessoa é uma pessoa que tem sorte, porque tudo dá certo. Se você observar bem o que acontece, não é sorte nem azar. São termos ligados à superstição. Sim. Na verdade, são programas ou programações instaladas no lado inconsciente que conduzem a pessoa para isso. Por isso, o subtítulo do livro é exatamente isso: o passado, presente e me movendo, e atuante. A partir do momento que esses movimentos que eu vivencio não me agradam, nem as minhas relações, ou uma série de incidentes que podem também ser acidentes, então a partir dali eu vou começar a olhar para essa realidade e modificá-la. A partir do momento que se ressignifica uma situação, Simona,
a tendência é não se repetir mais aquele trauma. Lógico. Mudar a imagem que está instalada no subconsciente, que produz um sistema de crenças que limita. Os movimentos sempre estão embasados em programas. Esses programas precisam ser olhados. Mudar a programação. Mudar a programação, olhar a história traumática sobre um outro ângulo que não é o traumático. É isso que a gente coloca no momento que se acessa o conteúdo através da regressão, que é lembrar isso que está me limitando. Nossa, isso Quer dizer, o fato produzir um programa que me limita. Eu quero ir além, mas eu não estou conseguindo. Então, quem está me puxando para trás? Não são pessoas. Podem até ser pessoas, mas a partir do meu sistema mental, energético, que me condiciona a isso. Isso que nós temos que buscar. Então, o ponto de partida sempre é o sintoma, o sinal, aquilo que vem à tona, aquilo que aflora. A partir dali, existe um fundamento. E eu queria então, tem algum exemplo que foi bem marcante para você como profissional? Enfim, você pega milhares, né, de histórias, de pessoas, de casos. Tem algum caso específico que você queira contar? Eu vou até citar um que já está, inclusive, no livro, e os fatos que estão colocados no livro são todos fatos onde aparecem o problema, a queixa da pessoa, como foi trabalhado isso nas sessões de terapia e o resultado, né, Por da isso pessoa. que o livro, gente, também, olha, maravilhoso, interessantíssimo. Águas passadas movem moinhos. Henrique Pagnoncelli. Isso. E aí, então eu até vou dar um exemplo que aconteceu durante um workshop em Blumenau. Eram 3 noites e o tema era exatamente isso: medos e inseguranças. Como superar isso, como se libertar disso. Tá. Então, a sala estava lotada e no final daquele evento, um senhor se aproxima de mim e disse: professor Henrique, eu quero que você me ajude porque eu estou com uma dificuldade muito grande de exercer a minha profissão. Aí eu perguntei: qual é a sua profissão? Eu sou advogado. Aí ele disse assim: você não imagina quando eu tenho uma audiência. Eu fico 3, 4 noites sem dormir, ele falou assim, de tão ansioso, ensaiando a noite toda como ele iria se apresentar naquela audiência. Meu Deus. Era um sofrimento. Aí combinamos e começou a fazer as sessões de terapia. Como fomos fazer a primeira regressão com ele, ele se manifestou, quer dizer, ele deitou lá na poltrona e antes de eu iniciar, porque a gente nunca sabe o que vem numa constelação, a gente nunca sabe também o que vem Sim, numa regressão. surpresa. É sempre algo novo, é único, único, né? E de repente, antes de eu começar, ele me olhou e disse: sabe como é que eu estou me sentindo aqui? Ele falou assim. Aí ele enumerou algumas expressões, pausadamente: estou me sentindo exposto, envergonhado, estou me sentindo ridículo. Inclusive usou uma expressão bastante conhecida: estou aqui pagando um mico, ele falou assim. E na hora ele começou a chorar. Aí, nessa hora eu perguntei para ele: como é que você se sente com isso? Me sinto muito mal. E o choro se acentuou, né? Eu procedi da seguinte forma: pedi para ele: você fecha os olhos e eu vou repetir essas frases que você falou e deixe isso acontecer, deixe se levar por isso. E fui repetindo, aquele choro se tornou mais intenso e no final ele começou a fazer um gesto com a mão e abria a boca, mas não saía nada, né? Daí eu começo a interagir, porque todo o procedimento ele é consciente, ninguém fica inconsciente durante uma regressão como ainda se crê por aí. Aí fui interagindo com ele, aí eu perguntei: você está com dificuldade de falar? Sim. As minhas perguntas ele respondia, mas ele estava num contexto onde ele não conseguia falar.
como é que você se sente onde você está? Me sinto muito mal. E aí ele descreveu que esse gesto, fazendo um gesto e abrindo a boca. Abria a boca, mas não saía nada. Aí eu fui deduzindo e acertando a partir daquilo que ele estava apresentando. Daí eu perguntei, por acaso você está numa sala de aula? Sim. O que acontecia na sala de aula? Ele estava declamando um versinho e ele não lembrou. E ele foi lá na frente e começou a fazer gestos. E a voz não saía. Imagina esse menino na frente da turma dele. Pagou o mico. Pagou um mico. Aí vem as perguntas mais específicas. Como é que você se vê ali na frente da classe, da sua turma? Eu estou me vendo de cabeça baixa, querendo sumir. Bem assim ele falou. Como é que você se sente ali na frente da turma? Aquilo que ele mencionou no início, ele repetiu ali, estou me sentindo exposto, ridicularizado, envergonhado, pagando um mico e a vontade de sumir. O que acontece ali? Quanto maior a emoção, mais profunda é a programação no lado inconsciente, ela fica instalada ali. Então nós podemos dizer o seguinte, ele ficou preso até os 44 anos naquela história. Nossa, e era uma história dessa vida. Desta vida, essa foi desta vida. Depois, em outros momentos, ele também, em outras sessões, ele acessou outras histórias que também está ali, né? Nossa. No livro. Então, a partir do momento em que ele se vê dessa forma, o que fica registrado no subconsciente? Ele fica preso naquela história. Ele cresceu 44 anos vivendo a mesma situação, como se estivesse lá na frente da sala de aula, na sala de aula. Depois, quando terminou tudo, eu perguntei para ele, como é que você se sente quando você tem uma audiência igual a esse menino que eu vi ali? Sim. Exatamente. Baixava a cabeça e as perguntas eram monossilábicas, sim, não, e sem maiores comentários. Então aí tem uma questão importante, que às vezes as pessoas perguntam para mim se a regressão é feita com hipnose ou não. Eu ia perguntar isso. A questão é o seguinte, a regressão da forma como nós apresentamos, acessar esse conteúdo é deshipnotizar a pessoa. Ela já está hipnotizada lá aos 6, 7 anos de idade. Fantástico. Quando você tira a pessoa daquele estado, ela se liberta. E aí nós tivemos outras sessões na sequência, inclusive ele acessou 2, 3 histórias de outras existências. Quem está agora vindo no instituto é a esposa dele, né? Daí eu perguntei para ela como é que está o maridão lá em casa. Disse, olha, quem mais fala lá é ele agora. Quando tem audiências, ele quer ir. Às vezes os colégios pedem para o determinado escritório, um advogado, para dar algumas aulas, algumas palestras nos colégios. É o primeiro a se apresentar. Gente, isso não tem preço. Não tem preço. Nossa. Inclusive, ele estava lá até os 44 anos, preso naquela situação. Então, aí o que havia? A vergonha, a timidez, falar em público, sendo prejudicado no lado profissional. Ele mesmo falou, eu perdi muitas oportunidades também em concursos, onde eu podia ter sido bem sucedido. Agora ele continua o trabalho dele com mais desenvoltura e com criatividade, inclusive, né? Gente, superar um trauma é um ganho para a sua existência, né? Nesse infinito maravilhoso. Então, o que a gente está vendo aqui atrás, esse quadro tão lindo. Então, você vai ter oportunidade, né, de estar com o Henrique, com a Iracema, no workshop do dia 17 e 18 de agosto. Eu vou deixar o telefone. Um grande beijo a Marli, que está organizando. 5182-3372. 5182-3372, qualquer pessoa pode participar, convide aí os seus amigos, as suas amigas que ficam também às vezes tão desesperadas e você não sabe como ajudar. Às vezes a gente quer ajudar um amigo e não sabe. Um profissional pode ajudar seu amigo, pode ajudar sua mãe, seu pai, o seu irmão que está com dificuldade, você mesmo. Então é importante que a gente busque pessoas experientes e pessoas também que a gente fala do bem, né? Que fazem esse trabalho não só porque conhecem o trabalho, mas porque tem uma vivência pessoal. E o Henrique, a Iracema são pessoas que buscam muita informação, que se trabalham pessoalmente para que possam dar o melhor para vocês. Então, o workshop
Águas Passadas Movem Moinhos, aqui em São Paulo, no dia 17 e 18 de agosto, 5182-3372. E o livro, onde as pessoas podem encontrar, Henrique? Ele pode ser encontrado aqui, pode ser comprado via internet e no dia do evento vão ter livros lá à disposição. Então é isso. Henrique Pagnoncelli com Águas Passadas Movem Moinhos, o livro e também o workshop. Muito obrigada, Henrique. Parabéns pelo trabalho de vocês. E eu sou fãzona de vocês também. Obrigada. Obrigado. E mais uma vez te agradeço a oportunidade de estar aqui. E também somos fãs de você, tanto eu quanto a Iracema. Obrigada, gente. Olha, aproveitem essa oportunidade, é imperdível, é um salto quântico que você dá na sua vida e as coisas fluem. Às vezes um detalhe, alguma coisa, um trauma que você considera que já passou, tá ali prendendo muitas áreas da sua vida. Então vale a pena vocês participarem desse workshop. Muito bem, Henrique.